Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em gotas finas pelas ruas estreitas da cidade, refletindo a luz bruxuleante dos postes. Emma Johnson, de 17 anos, acelerou o passo, a bolsa escorregando um pouco do ombro. Nos últimos minutos, ela havia notado um cachorro que parecia segui-la à distância. Preto como uma sombra, com olhos brilhantes que pareciam perfurar a escuridão, o animal se aproximava silenciosamente por trás dela sem fazer barulho. Emma parou abruptamente na calçada em frente à sua casa. O cachorro fez o mesmo, parando a poucos metros de distância, olhando-a fixamente. Um arrepio percorreu sua espinha. Não era um vira-lata. Usava coleira, mas não havia nome nem plaquinha de identificação. Seu comportamento não era amigável nem agressivo, apenas estranhamente calculista. Preocupada, Emma tirou o celular do bolso e descou imediatamente para a polícia. Suas mãos tremiam levemente. Ela sabia que chamar a polícia poderia ser uma reação exagerada por causa de um simples cachorro, mas algo em seu olhar frio a deixou profundamente inquieta. Alô, disse a voz grave do agente do outro lado da linha. Olá, acho que um cachorro está me seguindo há vários minutos, ela respondeu, quase num sussurro. Não parece perigoso, mas não sei. Tenho a sensação de que estou sendo observada. Naquele instante, o cachorro deu um passo à frente, sentou-se na calçada e a encarou fixamente nos olhos, como se esperasse algo. Emma recuou um passo. Sua intuição lhe dizia que aquele animal não era comum. Havia algo, quase humano no jeito como ele a observava. E foi por isso que ela chamou a polícia. Não queria correr o risco de que aquele animal misterioso, silencioso e persistente fosse apenas um pretexto para um perigo muito maior. A chuva continuava a cair, forte e fria sobre a cidade adormecida. Emma Johnson fechará a porta atrás de si, trancando cuidadosamente todas as trancas. Seu coração batia forte e seus olhos percorriam a rua através das cortinas encharcadas. O telefone ainda estava em sua mão. O policial, com a voz calma, mas atenta, havia pedido que ela permanecesse dentro de casa e não abrisse a porta para ninguém. Mesmo assim, apesar dessas precauções, Emma pressentiu uma presença do lado de fora. Então ela ouviu. O cachorro, imóvel sob o alpendre em frente, a observava. Seus olhos brilhavam como dois vagalumes na noite, e sua respiração formava pequenas nuvens no ar frio. Ele não se mexia, mas sua postura era estranha, rígida, quase humana. Emma sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ela não conseguia explicar o porquê, mas aquele cachorro inspirava nela tanto medo quanto curiosidade. Ela não pôde deixar de pensar que ele não estava ali por acaso. Seria mesmo um cachorro ou algo mais estranho? Ela respirou fundo e se obrigou a falar em voz alta. Quem é você? O cachorro inclinou levemente a cabeça, como se entendesse. Então, sem aviso, desapareceu nas sombras do beco. Emma recuou sem fôlego. Seus olhos vasculharam a escuridão, mas não havia nada. Poucos minutos depois, a campainha tocou. Emma deu um pulo e correu para olhar pelo olho mágico. Não havia ninguém. Apenas uma poça d'água na soleira da porta e a sombra de um animal desaparecendo na esquina. Naquele instante, ela soube que não era um cachorro qualquer. Alguém, ou alguma coisa, a estava observando. Ela foi para o quarto, trancou a porta e escreveu em seu diário. Hoje à noite encontrei um cachorro, mas ele não é como os outros. Ele está me observando, sabe para onde estou indo. Alguém ou alguma coisa o enviou, e eu preciso descobrir por quê. Ao mesmo tempo, do lado de fora, uma figura indistinta observava a casa das sombras, e um rosnado fraco podia ser ouvido. Apenas 10 minutos após a ligação de Emma, sirenes soaram ao longe. As luzes vermelhas e azuis piscantes refletiam nas janelas foscas do seu quarto. Ela sentiu o coração acelerar. A polícia estava lá, mas ela ainda não sabia se isso a tranquilizaria, ou pioraria as coisas. 3 policiais uniformizados bateram suavemente na porta. Emma Johnson? Perguntou um deles com voz firme, mas tranquilizadora. Sim, sou eu. Por favor, entre, ela respondeu, tremendo levemente. Eles entraram e estabeleceram um pequeno perímetro de segurança ao redor da casa. Emma explicou em detalhes o comportamento estranho do cachorro, como ele a seguia, seu olhar incomum, e como parecia desaparecer e reaparecer em lugares inesperados. Um dos policiais, o sargento Miller, franziu a testa. Um cachorro seguindo alguém? Isso é incomum. Tem certeza de que não havia ninguém atrás dele? Não, absolutamente ninguém, só ele, respondeu Emma, hesitante. Enquanto conversavam, ouviu-se um passo suave do lado de fora. Todos os olhares se voltaram para a janela.
O cachorro estava lá, imóvel, com os olhos fixos em Emma, mas desta vez, algo havia mudado. Seu olhar não era mais apenas curioso ou observador, parecia estar esperando, quase dando ordens. De repente, antes que alguém pudesse reagir, ele deu um salto incrível e desapareceu atrás do jardim vizinho, tão silenciosamente quanto havia aparecido. Ele se foi, murmurou Emma. O sargento Miller trocou um olhar com seus colegas. E isso é estranho. Mas vamos investigar. Fique dentro de casa, Sra. Johnson. Vamos dar uma volta pela casa e verificar a área ao redor. Ao saírem do quarto, Emma sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O cachorro não era mais apenas um intruso, parecia estar ligado a algo muito maior, um mistério que ela ainda não começara a compreender. E em algum lugar, nas sombras da noite, outro som surgiu. Um rosnado suave, seguido por uma respiração constante, a do cachorro, que ainda a observava, invisível. Emma sabia de uma coisa com certeza, aquela criatura ainda não tinha terminado de surpreendê-la. Na manhã seguinte, Emma acordou ainda perturbada pelos acontecimentos do dia anterior. A chuva havia parado, mas o céu permanecia cinzento e pesado, como se estivesse carregado de segredos. Ela dirigiu-se à cozinha, buscando algum conforto no café quente, quando um movimento na janela chamou sua atenção. O cachorro estava lá, sentado na calçada, imóvel, olhando para ela. Como se a chuva do dia anterior nunca tivesse parado, ele parecia estar esperando por algo. Emma sentiu um aperto no estômago. Como ele tinha encontrado sua casa tão rápido? E acima de tudo, como ele sabia exatamente onde ela estava? Ela correu até a porta, pronta para confrontá-lo, mas assim que saiu, o cachorro saltou e desapareceu no beco atrás. Emma hesitou por um instante e depois decidiu segui-lo, movida por uma curiosidade irresistível. O beco era estreito e silencioso. Cada passo parecia amplificar o ritmo do seu coração. Então, num cruzamento, ela ouviu. O cachorro estava ali esperando, sentado calmamente. Mas o que chamou a atenção de Emma foi a posição do cachorro, ele não estava sozinho. Ao redor dele, pequenas marcas incomuns brilhavam fracamente no chão, como se alguém, ou algo, tivesse deixado rastros luminosos invisíveis para os outros. Emma ajoelhou-se para examinar as pegadas. Seus dedos roçaram um brilho tênue no chão. Ela sentiu uma energia estranha se espalhar por sua mão, uma sensação ao mesmo tempo reconfortante e aterradora. O cachorro então se moveu lentamente em sua direção com o olhar fixo. Em seguida, contrariando toda a lógica, sentou-se sobre as patas traseiras e colocou a pata dianteira em sua mão, como se a convidasse a segui-lo. Emma sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seria um simples gesto de carinho? Ou uma forma de comunicação? Ao olhar para cima, ela vislumbrou uma figura borrada, quase invisível, à distância, aparentemente observando-os das sombras. Emma instintivamente recuou, mas o cão a tranquilizou com um rosnado suave. Era claro, ele a estava protegendo, e ainda assim, ele sabia mais do que ela. Ao voltar para casa, Emma compreendeu uma coisa: aquele cão não era apenas um animal. Ele era o guardião de um mistério que ela mal começara a vislumbrar. E em algum lugar da cidade, segredos ancestrais aguardavam revelação, guiados por aquele companheiro misterioso que parecia capaz de tudo, exceto de falar. Na manhã seguinte, Emma não conseguia se concentrar nos estudos. Seus pensamentos estavam completamente absorvidos pelo misterioso cachorro. Quem era ele, afinal? Por que a seguia com tanta persistência? Ao voltar da escola, ela decidiu procurar com mais atenção no jardim, onde o cachorro havia desaparecido no dia anterior. Seu olhar recaiu sobre algo que brilhava fracamente na grama, um pequeno medalhão de prata preso a uma coleira, mal visível sob a lama seca. Emma pegou-o com cuidado. Havia um nome gravado no medalhão, Sombra, e uma data, 12/09/2010. Ela franziu a testa. Sombra? Parecia um nome comum de cachorro, mas a data parecia indicar algo mais antigo, quase como uma lembrança. Naquele exato momento, um rosnado baixo veio de trás dela. Ela se virou abruptamente. O cachorro estava parado ali, imóvel, com os olhos fixos no medalhão em sua mão. Ele inclinou levemente a cabeça e, pela primeira vez, Emma teve a impressão de que ele estava tentando comunicar algo urgente. Ela colocou a coleira em volta do pescoço para examiná-la mais de perto. Ao tocá-la, uma série de imagens fugazes passou por sua mente, becos escuros, um velho falando em voz baixa e uma casa estranha e abandonada nos arredores da cidade. Emma piscou, surpresa e confusa. Seria um sonho? Ou o cachorro teria lhe transmitido algo, mentalmente? Determinada a compreender, ela pegou seu caderno e começou a anotar tudo o que tinha visto e sentido. Cada detalhe, cada gesto do cachorro, cada aparição no beco parecia apontar para um segredo maior.
De repente, um estrondo metálico atrás dela a assustou. O cachorro imediatamente disparou em direção ao portão da casa, rosnando profundamente. Emma o seguiu e viu, nas sombras da rua, uma figura familiar. Era o policial Miller, com o rosto sério e preocupado. Emma, acho que esse cachorro não é comum. Conversei com um colega que conhece este bairro há muito tempo. Shadow, esse nome aparece em várias histórias estranhas. Dizem que esse cachorro sempre aparece antes de algo inexplicável acontecer. Emma sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era mais apenas um animal a seguindo. Era um mensageiro, um guia ou talvez um aviso. E em algum lugar, Shadow a esperava, pronto para conduzi-la a um mistério que ela jamais poderia ter imaginado. Naquela noite, a cidade parecia diferente. As ruas estavam silenciosas, quase opressivas. Emma seguia Shadow à distância, com os olhos fixos no cão que avançava com uma confiança surpreendente, como se conhecesse cada recanto, cada viela esquecida. Eles chegaram em frente a uma casa velha e abandonada na periferia do bairro. As venezianas estavam quebradas, as janelas empoeiradas, e o ar cheirava a madeira podre e umidade. Shadow parou e olhou para a casa, colocando a pata na soleira como se indicasse que deveriam entrar. Emma respirou fundo e atravessou o portão. Lá dentro, tudo estava em silêncio, exceto pelo eco de seus passos no assoalho rangente. Cada movimento fazia as paredes vibrarem, e a sombra de Shadow parecia dançar sobre as vigas antigas. Então, um ruído atrás deles a fez pular, passos rápidos e pesados vindos do andar de cima. Emma prendeu a respiração. Shadow rosnou, os pelos da nuca se eriçando. Alguém ou alguma coisa estava ali. Antes que Emma pudesse reagir, uma figura emergiu das sombras, um homem com o rosto escondido por um capuz. Ele estendeu a mão em direção a ela. Quem é você? Perguntou Emma com uma voz trêmula, mas resoluta. Eu não quero causar nenhum mal, respondeu ele, hesitante. Shadow saltou subitamente entre eles, rosnando profundamente, e o homem deu um passo para trás, surpreso com a velocidade e a intensidade do cão. Emma sentiu uma onda de adrenalina. Ela entendeu que Shadow não era apenas um guia, ele estava protegendo-a. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela, tentando manter a calma. Eu também estou procurando por Shadow, murmurou o homem com a voz trêmula. Ele está envolvido em algumas coisas estranhas. Emma franziu a testa. Mas alguém conhecia Shadow? E por que ele estava ali, naquela casa abandonada, justamente quando ela estava investigando? Antes que pudessem conversar mais, um som abafado ecoou do lado de fora. Alguém se aproximava, e desta vez não era amigável. Shadow latiu furiosamente, seus olhos brilhando com uma luz quase sobrenatural. Emma pressentiu o perigo se aproximando. Ela sabia que só tinham segundos para agir. Shadow a guiou até um alçapão escondido sob um tapete velho. Ao entrar, seu coração disparou. A aventura estava apenas começando, e o mistério em torno de Shadow acabará de tomar um rumo muito mais perigoso. A alçapão dava para uma escada estreita que levava a um porão empoeirado. Emma desceu cautelosamente, com Shadow em seu encalço, as orelhas em pé e o olhar atento a cada som. O homem encapuzado a seguia, tremendo levemente, como se cada passo despertasse memórias dolorosas. O porão estava cheio de móveis velhos cobertos com lençóis e pilhas de caixas de papelão. No centro, um velho guarda-roupa de madeira parecia guardar algo valioso. Shadow se aproximou e arranhou levemente a porta, soltando um grunhido baixo. Sombra, murmurou Emma. O que você quer nos mostrar? Nesse instante, o homem encapuzado endireitou-se e finalmente falou com a voz trêmula. Shadow não é um cão comum. Ele foi encontrado há anos pelo meu avô. Dizia-se que ele pertencia a uma linhagem de animais guardiões, criados para proteger um antigo segredo, um segredo ligado a esta cidade. Emma franziu a testa, fascinada e preocupada. Um segredo ancestral? Perguntou ela. O homem assentiu com a cabeça. Sim, esta cidade foi fundada em terras que outrora abrigaram uma sociedade secreta. Shadow é um de seus guardiões. Ele aparece quando alguém se aproxima da verdade para guiar e proteger, mas também para alertar sobre o perigo. Emma sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Tudo o que ela sentirá desde seu primeiro encontro com Shadow finalmente fazia sentido. O misterioso cão não estava ali por acaso. Ele fora enviado para protegê-la e guiá-la em direção a algo crucial. Shadow aproximou-se do guarda-roupa e empurrou a porta delicadamente com a pata. Lá dentro, uma velha caixa de metal chamou a atenção de Emma. Ela abriu com cuidado e descobriu documentos antigos, mapas da cidade e um jornal amarelado. Este diário, murmurou o homem encapuzado, pertenceu ao meu avô. Contém pistas sobre o segredo que a sombra vem protegendo há gerações. Emma pegou o diário e o abriu.
As páginas descreviam eventos misteriosos, lugares escondidos e rituais ancestrais criados para proteger a cidade de um perigo esquecido. E em cada página, o nome Sombra aparecia, sempre ligado à proteção de certos indivíduos escolhidos. Emma olhou para o cachorro. Ele a encarava atentamente, como se dissesse: agora você sabe. É a sua vez de entender e agir. Pela primeira vez, Emma compreendeu que sua vida tinha acabado de virar de cabeça para baixo, abraçando algo muito maior do que jamais poderia ter imaginado. Shadow não era apenas um animal misterioso, ele era a chave para um segredo ancestral, e ela precisava segui-lo até o fim. No dia seguinte, Emma decidiu seguir as instruções do jornal. Shadow estava ao seu lado, atento a cada movimento seu, como se soubesse exatamente para onde ir. O homem encapuzado, que finalmente se apresentou como Lucas, caminhava atrás deles, às vezes hesitante, mas claramente aliviado por ter encontrado alguém que pudesse ajudá-la. O diário levou a um antigo parque da cidade, abandonado há anos. As árvores estavam retorcidas e os balanços enferrujados rangiam ao vento. Emma sentiu um arrepio ao ler as páginas que descreviam o parque, indicando que um antigo símbolo estava esculpido ali, ligado a Shadow e ao segredo que ele protegia. Aqui está, murmurou Emma, abrindo o jornal na página indicada. Diz que eu tenho que encontrar o símbolo esculpido na pedra no centro do parque. Eles avançaram com cautela. Shadow parou em frente a uma antiga fonte coberta de musgo e latiu baixinho, apontando o focinho para uma pedra ligeiramente saliente. Emma ajoelhou-se e limpou o musgo. Ali, esculpido na pedra, apareceu um símbolo antigo, a silhueta de um cão rodeado por misteriosos padrões geométricos. É incrível, murmurou Lucas. Meu avô costumava dizer que esses símbolos eram faróis. Eles indicam um caminho secreto para proteger aqueles destinados a desvendar o mistério. Enquanto Emma estudava o símbolo, um ruído atrás deles a assustou. Uma figura escura deslizou entre as árvores, rápida e silenciosa. Shadow imediatamente se posicionou diante de Emma, rosnando ferozmente. Quem é você? Gritou Lucas, mas a figura não respondeu. Ela avançou em direção a eles. Emma sentiu o coração disparar. Shadow saltou e interceptou a figura. Ambos congelaram, rosnados e latidos ecoando pelo parque. Emma agarrou o jornal e começou a folheá-lo freneticamente, procurando uma pista para se defender. Então, uma frase chamou sua atenção. Somente o vínculo de confiança entre o guardião e aquele que ele protege abre o caminho e repele a sombra. Emma percebeu imediatamente que Shadow não era apenas um guia, mas uma arma contra o perigo. Ela se ajoelhou, colocou as mãos na cabeça do cachorro e sussurrou: confio em você, Shadow, proteja-me. O cachorro rosnou uma última vez e saltou em direção à sombra, que desapareceu subitamente na escuridão, como se tivesse sido sugada pela noite. Emma congelou, ofegante. O parque voltou a ficar em silêncio, mas a ameaça ainda estava lá, em algum lugar. Precisamos ter cuidado, disse Lucas, ainda tremendo. Alguém ou alguma coisa não quer que descubramos o segredo de Shadow. Emma assentiu com a cabeça. Pela primeira vez, ela entendeu que essa aventura não se limitaria a descobertas misteriosas. Ela havia se tornado um alvo, e Shadow seria sua única proteção contra um perigo que ela ainda não compreendia completamente. Nos dias que se seguiram, Emma passou cada momento livre estudando o jornal e seguindo Shadow pelas ruas e vielas da cidade. O cão parecia pressentir coisas que ela não conseguia entender, guiando-a a lugares esquecidos e às vezes perigosos, mas sempre com incrível precisão. Certa noite, ao chegarem a uma biblioteca antiga e abandonada, Shadow parou em frente à porta, rosnando baixinho. Emma e Lucas trocaram um olhar preocupado. Algo no ar sugeria que aquele lugar guardava uma pista importante. Lá dentro, poeira e teias de aranha cobriam as prateleiras. Emma avançou cautelosamente enquanto Shadow farejava cada canto e recanto. De repente, ele começou a raspar uma prateleira em particular. Emma se aproximou e descobriu, atrás de um livro, um pequeno compartimento secreto contendo uma chave antiga e um pergaminho amarelado. A chave, murmurou Lucas. Meu avô falava de uma chave capaz de abrir a passagem secreta dos protetores. Ela só aparece para aqueles que Shadow considera dignos. Emma pegou a chave e desenrolou o pergaminho. As instruções eram enigmáticas, mas claras. Siga o guardião até o santuário. Lá, a verdade será revelada e o laço eterno entre o humano e o protetor será selado. Shadow latiu baixinho e correu em direção a uma porta escondida nos fundos da biblioteca. Emma e Lucas o seguiram, descobrindo uma escada em espiral que descia para o subsolo. O ar ficava mais pesado a cada passo. Na metade do caminho, um arrepio percorreu seus corpos.
Uma figura emergiu das sombras, a sombra que os perseguia desde o parque. Seus olhos brilhavam com uma luz malévola, e ela sussurrou: "Você não deveria estar aqui." Shadow imediatamente se posicionou entre Emma e a figura com os pelos eriçados. Emma sentiu a adrenalina subir. Desta vez ela não podia fugir. Respirou fundo e sussurrou: "Não iremos embora. A sombra está nos guiando e precisamos entender." A sombra recuou ligeiramente, parecendo hesitar. Então, com um movimento rápido, desapareceu na escuridão do túnel, deixando para trás um rastro de sombra quase palpável. Emma então compreendeu que a missão de Shadow não era apenas protegê-la. Ele precisava guiá-la até a verdade sobre essa figura misteriosa e um antigo segredo ligado a toda a cidade. Shadow era muito mais do que um cão de guarda. Ele era a chave para impedir que esse segredo caísse em mãos erradas. Lucas, trêmulo mas resoluto, murmurou: Temos que continuar. É aqui que tudo se decide." Emma sentiu com a cabeça, o olhar fixo em Shadow. Ela estava pronta. O santuário os aguardava e com ele a verdade sobre Shadow, sobre a sombra e sobre o destino que acabará de mudar suas vidas para sempre. Após o que pareceu uma eternidade no túnel escuro, Emma, Lucas e Shadow finalmente chegaram a uma grande porta de pedra gravada com símbolos antigos. Os desenhos brilhavam fracamente sob a luz de suas lanternas. Shadow colocou a pata na porta, como se quisesse ativar algum mecanismo invisível. Emma inseriu a chave antiga que haviam encontrado na fechadura. Um clique soou e a porta se abriu lentamente, revelando uma vasta câmara subterrânea. O santuário era impressionante. Antigos afrescos cobriam as paredes, contando a história de uma linhagem de protetores e seus guardiões. Estátuas de cães semelhantes a Shadow estavam posicionadas nos 4 cantos, cada uma aparentemente vigiando um ponto específico. No centro da sala, uma plataforma sustentava um baú antigo. Emma aproximou-se cautelosamente. Shadow rosnou baixinho, mas não demonstrou qualquer sinal de agressividade. Lucas murmurou: Meu avô costumava dizer que o baú continha a verdade sobre as origens de Shadow e a missão de sua linhagem." Emma abriu o baú lentamente. Dentro, pergaminhos, medalhões e uma estranha pedra luminosa repousavam sobre um tecido de veludo. Um dos pergaminhos chamou sua atenção. Explicava que Shadow e seus predecessores haviam sido criados por uma antiga ordem para proteger poderosos segredos capazes de mudar o destino da cidade. Mas no instante em que Emma ergueu os olhos, a figura sombria reapareceu. Desta vez estava completa e nítida. Um homem de capuz preto, com os olhos brilhando com fria malevolência. "Você descobriu o que não deveria ter sido descoberto", disse ele. "E agora você nunca mais poderá sair daqui." Shadow imediatamente se posicionou diante de Emma, rosnando alto, seus olhos brilhando com um brilho sobrenatural. Emma sentiu uma energia estranha se espalhando por todo o seu corpo. Shadow a protegia não apenas com sua força física, mas com um laço antigo, quase mágico, que reforçava a conexão entre eles. O homem deu um passo à frente, mas Shadow saltou para a frente com uma velocidade incrível, latindo e correndo ao seu redor como uma tempestade viva. Emma, inspirada pela coragem do cão, pegou a pedra brilhante do baú. Uma luz intensa preencheu a sala, projetando sombras em todos os cantos e forçando o homem a recuar. "Emma", Lucas murmurou, "é a pedra. Ela contém energia protetora. Ela pode repelir a sombra." Emma ergueu a pedra e, com um gesto firme, concentrou sua energia no homem encapuzado. A sombra gritou e desapareceu num redemoinho de fumaça negra, deixando para trás um profundo silêncio. A sombra jazia a seus pés, ofegante mas vitoriosa. Emma finalmente sentiu um alívio. A verdade fora revelada. Shadow não era apenas um cão misterioso. Ele era o guardião de segredos ancestrais, e agora ela estava ligada a ele por um destino em comum. "Nós conseguimos", Emma murmurou, tocando a cabeça de Shadow. "Não fomos só nós. Shadow nos guiou", acrescentou Lucas respeitosamente. O santuário, agora silencioso e tranquilo, parecia abençoá-los com sua luz suave. Mas Emma sabia que a aventura não havia terminado completamente. Outros mistérios os aguardavam, outros segredos ligados a Shadow e à cidade. Após o confronto com a sombra, o santuário mergulhou em um profundo silêncio. A luz suave que filtrava pelas pedras iluminava os afrescos e as estátuas de cães, projetando reflexos dourados nas paredes. Emma sentou-se em um banco de pedra com a sombra a seus pés, ofegante mas alerta. Lucas permaneceu perto dela, ainda maravilhado com o poder e o mistério do lugar. Emma abriu o jornal novamente, relendo as palavras da velha ordem. O guardião não se limita a proteger um segredo. Ele guia aqueles que são dignos de portar o conhecimento e preservar o equilíbrio.
Ela então compreendeu plenamente o que Shadow havia feito desde o primeiro dia. Ele a havia escolhido, guiado e protegido para que ela se tornasse o novo elo entre o passado e o futuro da cidade. Shadow se levantou e colocou a pata sobre a mão dela, como se para selar o laço entre eles. Emma sentiu um calor suave se espalhar por todo o corpo. Não era apenas uma conexão física, mas algo mais profundo. Um vínculo espiritual e emocional, um pacto silencioso entre ela e seu protetor. Lucas sorriu com os olhos brilhando. Eu nunca acreditei nas histórias do seu avô, mas agora eu entendo. Shadow é incrível. E você, Emma, tem a coragem e a determinação para continuar essa missão. Emma acariciou Shadow, sentindo o peso e a responsabilidade daquele papel. Ela sabia que sua vida havia mudado para sempre. O mistério de Shadow não terminava ali. Ele apenas começava de uma nova forma, uma parceria, um laço inquebrável e uma promessa de proteger os antigos segredos da cidade. Lá fora, o sol nascia suavemente, banhando as ruas e os telhados com uma luz dourada. Emma, Shadow e Lucas saíram do santuário. Pela primeira vez em semanas, Emma sentiu paz. Ela sabia que enquanto Shadow estivesse ao seu lado, estaria pronta para enfrentar os mistérios e perigos que a aguardavam. Enquanto caminhavam pela cidade, Shadow parou por um instante e olhou para Emma. Seus olhos brilhavam com inteligência e lealdade. Então, com um passo determinado, ele a conduziu em direção a novos becos, novas pistas e talvez novas aventuras. Emma sorriu. Ela não estava mais sozinha. Shadow não era mais apenas um cão misterioso. Ele era seu guia, seu protetor e seu amigo para a vida toda. Juntos, eles continuariam a desvendar os segredos ocultos da cidade, prontos para enfrentar o que o destino lhes reservasse. E no fundo do seu coração, Emma sabia de uma coisa com certeza: alguns encontros nunca são por acaso. Shadow mudará sua vida para sempre, e o laço entre eles seria eterno.